Bem-vindos a mais um episódio da Eloscast, onde nós temos o propósito de mostrar a você as mais belas histórias inspiradoras na área do empreendedorismo. E hoje, vamos falar a respeito do empreendedorismo feminino, tendo em vista a grande crescente no mercado. As mulheres têm realmente feito um trabalho excepcional e feito a diferença no mercado de trabalho. Hoje nós vamos apresentar a história de 4 mulheres encantadoras, dentre elas Bernadette Januário Steckert, proprietária do salão de beleza Bete Cabeleireira, a matriarca dessa família. Mãe de Bárbara, a famosa Babi, Yasmin e Flávia, cada qual na sua formação distinta. Será que elas trabalham nessas áreas hoje? O que elas escolheram para o seu futuro? Hoje, elas se uniram para montar uma grande empresa que está tendo grande visibilidade. Então, nós vamos agora ouvir a história diretamente delas. Bete, Babi, uma imensa satisfação recebê-las. E a pergunta que não quer calar, qual história você conta da sua própria história? Então, é um prazer a gente estar aqui, E contar a história da Bete, A Bete Cabeleireira. Eu comecei muito criança, quando eu descobri a paixão por ser cabeleireira, Um dia eu estava vendo, o meu irmão arrumar uma noiva e naquele momento eu descobri que eu ia ser cabeleireira, que ia ser a paixão da minha vida. E até eu ser cabeleireira, muitos anos se passaram, Porque eu era uma criança, eu ficava enrolada numa cortina que tinha, que eles não me deixavam estar ali atrapalhando, então eu ficava ali naquela... Curiosa, olhando ali, enroladinha na cortina ali. E encantada. Que ali eles não me viam, E os anos foram passando, E esse meu irmão, era um irmão, que fazia isso. Ele sempre vinha visitar a gente e ele atendia todo mundo, cortava o cabelo de todo mundo. E a minha paixão foi só aumentando, Mas eu trabalhava na agricultura, Fui crescendo na agricultura, da lavoura ali, da enxada, E eu dizia que quando eu pudesse eu ia ser cabeleireira, E os anos foram passando, Aí com 17 anos eu fiz o meu primeiro curso de cabeleireiro. Um dia eu estava ouvindo rádio, E eu vi uma propaganda de um curso que tinha, de uma escola profissionalizante. Escola Quirana Lacerda, em Araranguá. E aí eu fiz o meu primeiro curso de cabeleireira. E já se encantou. Era isso mesmo que tu queria desde o início? Isso que eu queria. Minha primeira cliente foi a minha professora, que me pediu para fazer um permanente. Ah, sinal de que me dei bem com os rolinhos, E fiz permanente na minha professora. E nesse período eu participei de um concurso de beleza, porque eu participava de uns concursos de beleza, sabe? Eu já fui linda um dia. Com esse porte, continua sendo. Eu já fui linda um dia. Continua muito. E eu ganhei o concurso e ganhei um secador de cabelo. Olha só. Olha só como juntou uma coisa com a outra. O concurso não tinha nada a ver com questão de salão. Nada. Algo que já chamava. E era um secador de cabelo. Daí eu ganhei. Eu disse, opa, já tenho uma coisa para começar o meu salão. Ui, daqueles bem fraquinhos. Ele até faz lembrar desse que eu trouxe aqui, ó. E aí começou a minha história. Eu botei uma salinha lá e comecei a colocar. Em casa e comecei a trabalhar, mesmo. Atender as vizinhas, atender o pessoal. Nessa época tu era solteira? Sim, eu tinha 17 anos. E houve resistência dos teus pais? Não, meu pai foi meu maior apoiador. Sério? Meu pai sempre me apoiou muito, muito, muito. Até porque eu já tinha um irmão cabeleireiro, que ele é barbeiro, cabeleireiro, que ele se orgulhava muito. Olha porque ele foi muito corajoso. E naquela época, a gente era do interior, ele foi muito corajoso. Ele saiu para trabalhou em alguns lugares, foi para Torres, depois foi para Caxias do Sul. Então ele tinha muito orgulho daquele filho, que aquele tinha saído, saiu para fora, pra trabalhar. Da região. Mas a gente é de uma família de todos torneiros mecânicos. Olha só. Os homens, a maioria, são torneiros mecânicos. E aí ele sempre foi muito meu apoiador, assim. Eu lembro muito dele com muito carinho. E a importância, do apoio dos pais, para uma trajetória, para ter um segmento. Sim. E aí eu trabalhava na roça também, na lavoura, com vaca, com tudo, E aquilo eu tinha um pouquinho de vergonha, porque assim, as minhas amigas, a maioria saíram para fora para estudar. E eu não. Sim. Eu não pude sair devido a algumas coisas que a gente tinha na família, sabe? E eu não podia sair. Eram muitos filhos, E um dia... e aí,
passando e tal, surgiu a oportunidade de eu fazer o curso de cabeleireiro. Sim, onde tu fez. E aí eu atendia todas elas que iam e voltavam, né? Tu era a sensação da região ali, sim. certo? E eu era... uma das primeiras, E eu era aquela pessoa que dá um jeito de fazer uma coisa. Eu quero cabelo liso, eu vou fazer cabelo liso. Esticava, sempre inventando, a pessoa né? deitava lá, eu botava uma toalha, pegava um ferro de brasa. Ai, Deus, passando com ferro. E ela fora dar uma sopradinha no ferro com brasa pra acender. Assim ia. Eu gosto né? da história quando tu fala também do cabelo cacheado, que tu usava cerveja, né? Eu usava cerveja pra modelar. Pra modelar o cabelo. Que não sei quem me falou. Se essa moda pega agora, hein? Ia ser a sensação. Pra cacheado, assim, pra fazer os cachinhas, eles ficarem aqueles penteados de época. Eu fazia os rolinhos, tudo, e eu usava cerveja. Então não podia sobrar um pouquinho de cerveja lá, né? Na igreja ali do ladinho tinha uma festa que o pessoal tomava cerveja e sobrava. E eu tava sempre catando. Meio de olho pra botar nos cabelos. Era difícil de encontrar matéria-prima. Imagina! Também, né? Mas a gente achava. E tinha na época existia um perfume muito forte. Que tu pingava uma gotinha e saía o cheiro da cerveja. Ficava aquele cheiro fortíssimo. Ela criando os produtos antigamente. Fortíssimo. Já começou. E aí olha, verdade. Era um perfume que tinha, não sei de que marca que era, mas ele era muito forte. Aquele perfume que ficava sentindo o tempo todo. Aí eu pegava, ia lá e botava um pouquinho dentro. Ele era tão forte que ele tirava o cheiro da cerveja. E eu fazia os cabelos e ficava todo enroladinho. E mantinha. Mantinha, porque era penteado de época, né? E essa técnica aí tu tinha ouvido, tu pesquisou? Não lembro. Época? Não lembro. Eu sei que fez e deu certo. Fez e deu certo. Tá, e daí logo em seguida tu conheceu então teu esposo, né? Rogério. Sim, depois conheci o Rogério. E aí veio o casamento. Foi muito rápido, né? Foi bem rápido. Amor à primeira vista. Um ano e pouquinho depois a gente já estava casando. Olha e ele estudava em Florianópolis, fazia faculdade, né? Ele é engenheiro agrônomo. E eu trabalhava lá na roça, né? Sim. Trabalhei na roça e no salão até eu casar. O salão era 3 dias na semana só. Porque tinha que ajudar a fazer as outras coisas. Então eu ia sexta, sábado e muitos domingos. Aí veio então o casamento. Aí o casamento, depois de mais um tempo daí, já não fui mais pra lavoura, já fiquei ali nos atendimentos, né? Só que eu me mudava muito nesse período, sabe? Tu tá procurando o teu lugar no céu, né? Os outros. E aí encontramos, no céu não, na terra, né? Então a gente, aqui na terra, pedacinho né? do céu na terra, né? Isso, falei errado. E então a gente se mudou muito em busca de oportunidades, né? Sim. Em busca de oportunidades. Então a gente mudou. Várias cidades, vários lugares. Nossa, tenho amigos em vários lugares, né? Eu morei 3 meses na terra onde eu nasci, pra te ter ideia. É mesmo? 3 meses só, né? E logo já saiu. Logo viemos pra Imbituba, né? Mas era em função do trabalho do Rogério? Era, ele trabalhava 1 ano, 2 nas lavouras? Nas lavouras, preparava as lavouras, deixava tudo certinho. Surgiu outra oportunidade, a gente ia. Quando a Babi nasceu, a gente surgiu a primeira vez em Imbituba. Ah, sim. Daí aumentar uma área de terra, assim, né? E depois de Imbituba, a gente foi para Tubarão. E foi onde as meninas daí se criaram no meio das lavouras de arroz. Sim. Daí 3 anos depois já começou a vir as meninas. Em 5 anos nasceram as 3, né? E a Babi, elas sempre mostraram muito amor, assim, pelas coisas da lavoura, né? E um dia, daí cresceram, daí eu trabalhava muito, né? Trabalhava muito, porque a agricultura, tu sabe, é o céu aberto, né? O céu aberto, um dia uma coisa, outro dia outra. Então eu trabalhava muito, 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 muito para elas estudarem. Eu queria que elas estudassem. O teu sonho, era esse teu propósito. Meu propósito era que as minhas filhas tivessem uma formação. E eu me recordo muito. Que a Bárbara fosse a Bárbara, né? Chamada pela profissão dela, a designer Bárbara. Isso. A engenheira agrônoma Flávia. E a arquiteta Yasmin. Isso me dá muito orgulho. Imagino, né? Uma história linda. E eu lembro bem, Beth, também, porque eu frequentei muito tempo o salão da Beth, né? Frequento ainda. E a Beth é uma mulher extraordinária. Eu lembro dela, assim, preocupada com a questão das mudanças, né? Local onde que iam morar, as meninas numa faculdade, uma numa cidade, a outra na outra, sempre empenhada, né? Para que elas realizassem seus sonhos. E isso aí fica, né, na memória delas, fica os registros. E por isso que hoje, depois a gente vai falar o porquê que elas estão tão juntinhas, tão unidas hoje, né? Essa base, essa estrutura fica para os filhos e é maravilhoso, né, Beth? É maravilhoso.
É maravilhoso, assim. E aí eu pensava assim, às vezes, vamos preparar elas para o mundo. Eu e meu marido. Meu marido também sempre pensou muito, assim, no estudo delas. Elas têm que estudar. Ele sempre disse, até porque o pai dele, ele estudou numa época que era difícil, né? Saiu lá de Araranguá, no interior, para estudar em Florianópolis. E, né? Mas o pai dele também já pensava muito nisso. E o Rogério, ele sempre prezou pelo estudo delas. Importante. Então a gente foi junto nisso. Vamos batalhar e para elas estudarem. E aí veio a Bárbara se formou em design. Isso, é isso que eu ia perguntar, né? E o que te fez essa escolha, assim, buscar ser designer de moda? Eu sempre gostei muito do diferente, né? De ousar, de inovar. Então, isso me fez buscar o designer. Mas não necessariamente só a moda. Eu lembro que na faculdade tinha cadeiras do designer de produto, por exemplo. Eu fazia matérias de produto, porque o designer ele é bem amplo. Então fazia matérias, algumas cadeiras com designer gráfico, designer de produto, designer industrial. Então eu fiquei andando pra lá e pra cá. Acho que de calçados tu também chegou, né? Isso. Eu lembro. Até criei, né, na época um calçado com o salto feito de casca de arroz. Então, sério? Tudo voltado para a área do arroz, né? Então, algo intrínseco, né? Eu sempre tive essa vontade de unir o meu mundo, trazer a minha essência para alguma coisa, né? Olha que mostrar legal, o porquê que eu vim pro mundo. Eu sempre tive essa vontade. Uma alma inquieta, né? Eu acredito que eu escolhi o designer justamente por isso, né? Sim, uma mente criativa, né, inovadora, e aonde tu estavas sempre matutando ali em algo para ser inovador, né, criar. E a Yasmin, como arquiteta, eu sei que a Yasmin também desenhou, né, o teu salão hoje, que é lindíssimo, de uma arquitetura, assim, muito linda, muito lindo mesmo. Ela juntou lá os meus móveis antigos, que eu sou apaixonada por móveis antigos, e fez uma as plantas, né? As plantas. Sempre unindo o gosto da mãe com a inovação. Salão é cheio verdade. De mato. E a Flávia é agrônoma, né? A Flávia seguiu, então, a carreira do pai. A formação do pai. E trabalha lá mesmo na lavoura. Tá lá ajudando. Eu já vi imagens dela também naqueles motinhos lá. Sim. E o que eu acho interessante, assim, da minha irmã, né? Das duas, na verdade, mas agora eu vou falar um pouco da Flávia, que a gente tá dando ênfase. É que eu lembro muito dela pequenininha, ela enxergava aquelas florzinhas, as menores florzinhas que tinha, ela enxergava e ela olhava e ficava... Sabe quando alguém tem interesse, ela abria a florzinha e ficava realmente ali pesquisando. Tem uma época do ano que tem... Nossa, ela tinha o quê? Uns 3 anos, talvez? Tem uma época do ano que tem uma florzinha branquinha que ela abre. Ela é muito bonitinha, mas ela é muito pequenininha. E ela sentava ali e ela analisava todas. Umas florzinhas rosa, ela analisava tudo. Que vem na grama, assim. Então, a gente já ela analisava tudo. A gente dizia, essa aí vai gostar de... Eu pensava, essa aí vai gostar de né? Vai fazer isso no futuro, algo, né? Porque ela analisava perninha por perninha, assim. Ô, Beth, em algum momento tu queria que elas seguissem ali a tua carreira no salão? Tu almejava isso para elas ou tu nunca te importou? Não, elas podiam ser o que eu queria que elas fossem o que elas quisessem ser, né? Isso para ti era o suficiente. Para mim, eu queria que elas se formassem e, né, que elas encontrassem a paixão né, pela profissão que elas estavam fazendo. E é isso que eu queria, né? Até porque o ser cabeleireiro, ficar o dia inteiro em pé é uma profissão, né? De dores nos braços, de dores né? Então eu achava que elas... Joelho, pé, essa época da vida eu já tô toda arrebentada. Mas assim, eu queria que elas tivessem a profissão delas, né? Daí um dia a Babi foi trabalhar, se formou e foi trabalhar em Araranguá, né? Na escola técnica. No IFSC, né? Foi dar aula no IFSC. E aí ela deu aula um tempo e um dia ela conversou com o meu marido e disse que ia voltar para casa. Ela não falou diretamente para mim, ela falou para ele. E ele apoiou, pode voltar. Olha só. E eu não queria que ela voltasse, eu queria que ela continuasse. Porque dá uma sensação de retrocesso. Eu não queria que voltasse. Sim. E aí quando ela me falou, quando ele me falou, ele me preparou primeiro, depois ela me falou que ela ia voltar para casa.
Disse, pá, E agora? e agora? Isso Ela é já doido. era um trabalho bom. Ah, pra trabalhar na lavoura, tu veio nesse intuito já. Sim. E bem disposta, tu tava. E daí foi um período que a gente teve um acidente que um dos funcionários se acidentou e não pôde trabalhar. Carnaval. E ela assumiu a colheita do arroz, assim, tipo, Olha o período só. de colheita ela assumiu um trator e foi. Então encaixou uma coisa Mas com a antes outra. disso eu já trabalhava com ele também, né? Eu sempre... Os Ajudava. dois, na verdade, a gente não comentou, mas desde os 15 anos, talvez, eu já... Antes, né? Ela começou a maquiar muito cedo. Eu Isso, já é. trabalhava no salão muito cedo. Tu também tem Eu uma sempre- mãozinha ali no salão, né? Isso, eu me trabalhava com a recordo. mãe, daí eu quis voltar justamente pra... Eu pensava, que lá Se nada der certo, em Araranguá tava... Não tava tão feliz, mas... Tava, sim. Não era o que eu Não gostaria era o que tu queria, exatamente. de Ela fazer. voltava assim. pra casa todos os finais de Voltava semana. Sim. Pra maquiar. Ah, Pra maquiar. Ela voltava e todo naquele final de momento a semana. paixão pra ti era maquiagem até Eu então. gostava muito mais de maquiar do que ficar numa sala de aula, né? E tu gostava daquele ambiente do Sim. salão, né? Aquela Sim. movimentação toda de cuidar da mulher, né? Cabelo, certeza. maquiagem. A Babi arruma Bem noiva, ela desafiador. arruma tudo, né? Ela Uhum. faz Aí tudo. deixa eu fazer uma pergunta que é muito interessante, que essas meninas, né, as filhas da Beth, lançaram um produto que se chama Lavra Beauty. Olha, deixa eu lhe falar que é um excelente produto. Até a gente já pode apresentar aqui, por Claro. exemplo, né? Tá aqui. Me fala um pouquinho a respeito, como surgiu, de quem foi a ideia, né? Qual foi a necessidade que vocês encontraram de criar um produto? E acreditem, é diretamente da lavoura deles, hein? Do arroz, não é? Então, assim, dos saltos de sapatos, alguma coisa tinha que sair do arroz, né, Babi? Com certeza. Isso daí foi uma ideia de uma mente inquieta, né? Como Sim. a gente estava conversando. Uhum. Surgiu de mim a ideia. A primeira ideia, né? Sim. Depois, O que deu em ti, assim, pra ter essa ideia? eu tive um Me conta. sonho. Sério que foi de sonho? Eu tava dormindo e acordei com a cabeça toda inquieta, assim, com cabelo e vinha arroz e vinha pele. Olha E eu, o só. que isso tá querendo me dizer, né? Comecei a pesquisar na internet. E fui colocando na internet, olhei, cosméticos de arroz. E foi surgindo muita coisa interessante, só que tudo... Não no Brasil. No Brasil tem pouca coisa. Sim. Mas nos países asiáticos, eles usam muito, É muito o arroz comum. para essas finalidades, né? E tudo que eu pesquisava fazia com que eu desse um passo adiante para pesquisar mais. Uhum. E eu acho que eu tinha acordado, era uma hora da manhã, mais ou menos, e naquele dia eu virei à noite só pesquisando e procurando empresa, indústria, para que me abraçassem também, né? Olha só. Daí acordei não dormi, né? Uhum. Horário de acordar, eu enviei uma mensagem pra Flávia, que ela estava atuando ela atua também como agroinfluencer, né? Sim. Então ela já estava bem na frente assim da mídia e ela assim como eu, é uma mente inquieta e buscava realmente alguma coisa. Ela queria criar algum produto também. A gente, Sim. na época, a gente já pensou em biscoito, mas não fazia sentido pra gente, né? Então, quando eu passei essa ideia pra ela, ela abraçou. Imagina, Total, assim. isso aí. Tanto que a nossa primeira reunião foi numa borracharia. É sério. Por que foram se encontrar numa borracharia? Me conta agora. Porque a gente ficou muito Tão animada. ansiosas que em qualquer É, lugar A era gente- lugar. Eu tinha mandado uma mensagem pra ela e eu E eu decidi. tava E eu decidi ir na borracharia naquele dia, porque Sim. tinham 3 pneus do meu carro furado. Não era um, eram 3. Meu Deus. Então eu fiquei Só bastante se salvava. tempo na Tá borracharia certo. e ela me encontrou lá. Primeira reunião a gente fez na borracharia, depois foi pra conveniência do posto e assim a gente foi fazendo as nossas reuniões. E aí encontraram quem que produzia A esse gente, tipo. a gente conversou com várias empresas, né? Uhum. E chegamos em algumas que abraçaram a causa.
Olha que legal, compraram a ideia de vocês. Compraram a ideia. Aí começou toda a função da produção. Isso. Daí a gente trouxe o primeiro produto, né? Esse é pro cabelo. Não tinha como o primeiro não ser uma homenagem pro salão, né? Tudo a ver, né? Então, pra quem não sabe... mãe, né? Isso. Pra quem não sabe, a gente uniu, né? Os dois mundos. Então, até o nome ele é bem intuitivo, ó. Lavrar, que vem de lavrar a terra, né? Isso. Pra quem não sabe, é preparar a terra. E o beauty, que é beleza em inglês. Pronto, então, uniu o salão da mãe com a lavoura do pai. Isso. E o produto, então, ele é voltado para cabelo. É um produto 10 em 1. Então, 10 em 1? Olha só. Ele abrange bastante coisa, né? E assim, a mãe ficou testando bastante tempo antes da gente colocar no mercado. E aí, com a tua aprovação, então ela pode vender. Eu usei muitos cabelos. Né? E as pessoas diziam que cheirinho bom. E ele é maravilhoso, que cheirinho gente. bom. Eu posso falar porque eu uso também. Olha, isso daqui é excepcional. E aí, vocês já estão expandindo. Não se limitaram com esse daqui. Não. Insatisfeitas ainda com aquela alma inquieta, estão lançando mais produtos. Sim, como a gente participa de muitas feiras do agro, ainda o público é muito masculino, né? Então a gente viu a necessidade de produzir um produto que atendesse esse público também. Então o nosso segundo produto foi um creme de mãos e pés, que quem trabalha no pesado, assim, é bom ter um autocuidado depois, né? E os homens, eles compram essa ideia? Porque às Compram. vezes o machismo, hoje já está mudando muito isso, né? Na verdade, esse produto aqui já fez bastante sucesso entre os homens, Com tá? eles. Porque hoje, como eles usam bastante barba, eles compram pra usar na barba. Verdade, Então, faz sentido. Mas a gente quis especificar um pra ficar melhor pra eles, né? E o de mãos também é maravilhoso. E vocês estão criando pro rosto também, né? A área facial. A gente fez a linha skincare também, que também tem o arroz, né? A espuma de arroz, que é... Não sei se vocês lembram, mas se usava muito a água do arroz. Água de arroz. Não Água é de aquele que arroz era usa... cor-de-rosa? Embalagem? Aquela aquela de rosas, né? De rosa. Mas é que as nossas mães, a minha mãe fazia isso, as nossas avós, elas botavam arrozinho de molho, naquele tempo o arroz tinha aquele pozinho branco, né? Que é a tiamina, que é um negócio que o arroz tem. E aí ela usava aquilo na pele e que clareava as manchas, né? Olha só. E clareia, né? Então, era utilizado desde 1500 anos antes de Cristo, né? E algo que tá ali, né? As mãos de vocês, uma vida inteira, cresceram naquele meio e conseguiram, então, criar produtos excepcionais, né? Poder tirar da terra. Eu sou apaixonada pelo de mãos, eu sou apaixonada. O de mãos eu experimentei também, é maravilhoso. O de mãos, a gente não colocou ali que é pra essa finalidade, mas a mãe apresentando ele nas feiras, ela percebeu que as manchas dela diminuíram muito. Olha só. E eu não fiz nada, olha meus braços, ele tem manchas, né? E a minha mão também tinha, porque eu trabalho com química a vida inteira, né? Olha a pele. Ela mudou muito, claro que a minha mão é feia. Tu viu só? Mas olha só. Melhorou bastante. Claro, e aí vocês participam muito de feiras, né? De agronegócios. Estão sempre lá, expondo seus produtos. Qual a ideia de vocês? Expandir assim para o mercado? Tem vendas assim nas lojas de cosméticos? Qual é a ideia de vocês? A gente tá com plano de expansão agora, né? Então, a gente tá dando um passinho de cada vez. Tudo é muito trabalhoso pra gente, que iniciou do zero na empresa. Até agora a gente sentiu a necessidade de colocar a nossa outra irmã na empresa, que é a arquiteta, né? Que ela tem umas ideias diferentes das nossas e que casam. Então a gente também trouxe ela pra dentro da empresa. E a gente tá... E a união perfeita, né, Beth? Todas os pais elas ficam bem orgulhosos, né? Imagina, e todas elas são assim realmente preocupadas em inovar, estar sempre criando algo. Espírito empreendedor realmente, né? Tu acha que ela puxou de quem esse espírito? No tempo que eu comecei, eu queria que as pessoas soubessem, né, que eu fazia isso, né, porque eu queria atender, então eu inventava umas coisas assim para fazer marketing, né. A Flávia hoje trabalha com marketing bastante. Quando eu vim morar no Alto Arroio, ali em Pituba,
E naquele tempo não tinha Instagram, Facebook, não tinha nada, era boca a boca, né? O que eu fiz? Eu fui lá na escola, conversei com a diretora e eu dei um corte de cabelo para todas as crianças. Sério? Com uma condição. A mãe tinha que lá levar. A mãe ou o pai tinha que levar. Ah, olha só a jogada, né? Pra cortar o cabelo. Viu e só? eu cortei todos os cabelos das crianças. E assim, a Yasmin, falando um pouquinho da Yasmin, a Yasmin, ela é arquiteta, né? Sim. Então, ela começou a trabalhar bastante na arquitetura lá. Eu acho que também, o amorzinho pro outro lado começou a aumentar. Daí as gurias convidaram ela para entrar para parceria, empresa, né? E hoje ela também tá na agricultura. Sim. Também tá na lavoura. Ah, ela tá lá também? Também tá Olha só, na, que coisa linda. Na fazenda, também tá na fazenda. E tu pensa assim, o pai, né? Meu Deus, todo imagina, orgulhoso, né? Beth? Porque ele é todo, imagina, ele vai não pra lavoura. Não teve filhos homens, mas lá, a mulherada pegou junto ali. Ele é bastante orgulhoso, assim. Fazendo acontecer. Eu vejo ele, o Rogério é outra pessoa, assim, de uns anos pra cá. Sabe? Deu uma renovação, sabe? Olha só. Renovou, assim. Então, ele fala assim que hoje ele viu a necessidade de ter uma casinha lá na fazenda, porque um dia ele viu a Babi trocando o bebê debaixo de uma árvore, em cima de um negócio, e ele disse, meu Deus, nós temos que ter uma casinha aqui na fazenda. Pelo menos para ter um lugar para trocar essas crianças. Olha só. Aí a Yasmin é arquiteta, né? Já bolou lá, já desenhou um projetinho, fez um projetinho, né? Com o aval do pai lá, né? Trocando ideia o tempo todo. Fizemos uma casinha que foi muito legal. Te convido um dia para te ir lá. Ah, eu quero. E aí agora eles também estão fazendo galpões, né? E mais ela tá todo dia lá. E aí ela tá lá nas obras, ela que administra, que mas dá ela ideia. tá gostando bastante da lavoura, né? Que legal, né, também Beth? É pilota de drone, né? Muito já. Olha só, aí tem necessidade também Aí disso. há um ano atrás veio a necessidade de mudar os manejos, né? A maneira de fazer os manejos, que era feito com avião. Aqui em Bituba não estão usando mais avião, né, Flávia? Não sei, me confirma isso. Ainda estamos usando, mas muito pouco. Bem pouco, né? Diminuiu bastante. Que também era incerto, né? Um ano podia, outro ano não podia. Com os aviões, daí veio a era do drone, né? Ah, sim. E aí um dia o Rogério disse assim, eu vou comprar o drone. Ele me fala as coisas antes de passar. Ele falou assim, eu vou comprar o drone. Mas eu não vou aprender a mexer naquilo lá, não. Sério? Ele disse, eu não vou aprender a mexer naquilo lá, não. Elas que aprendam, as 3 que aprendam, elas que vão mexer, né? Elas já que vão mexer com para elas a responsabilidade. Então, a tecnologia com o pessoal mais jovem é. Aí a Babi com 2 crianças pequenas, né? Ainda não pode estar trabalhando, né? Mas mesmo assim fez o prático, né? Aí elas fizeram o curso da ANAC, a empresa que para poder pilotar o drone. E hoje elas trabalham. A Flávia e a Yasmin. E aí estão lá, firme e forte. Agora tu me conta, nessa trajetória toda tua, Beth, se tu pudesse dar uma espiadinha assim de canto lá pra trás, tu mudaria alguma coisa? Não mudaria, porque cada momento valeu a pena, né? Hoje tu tá colhendo os frutos, né? Nossa, eu sou uma pessoa muito realizada, assim, né? Tem algumas coisas, assim, que eu acho que não são por acaso também, que não foi daquela maneira que eu queria, né? Mas hoje eu vendo as 3 de volta em casa, eu vendo as 3 aqui perto da gente e com esse propósito tão lindo que isso aqui pra mim representa, nossa, toda a minha vida. Toda a tua história tá aí, e nessa marca, marido, né? E a história do Rogério. Elas conseguiram unir, isso aqui pra mim representa as 3. Entende? As 3. Né? As 3 filhas. É um símbolo de gratidão, né? Se eu pudesse fazer um desenho disso aqui, eu ia fazer o que eu faria, né? Um elo aqui que une toda a família, sabe? Que a junção de todos nós, né? Nossa. Então ali tá a agricultura, de tudo que eu vivi a vida inteira. Não só da nossa família, mas dos avós, todo mundo, né? Quem pôde assistir o programa delas viu que é uma coisa que veio lá de trás, né? Lá da agricultura, lá do meu pai. Meu pai, eu vejo ele, né, presente nisso, porque ele foi meu apoiador. E ali veio, né? E a tua mãezinha conseguiu assisti-las, né? No programa É de Casa, elas estiveram lá, tem uma reportagem lindíssima a respeito.
de toda a trajetória. E a tua mãezinha, né, lá deitadinha na cama, assistiu as netas. 90 anos e ela assistindo ali deitada. Nem levanta mais, né? Porque ela está bastante debilitada. Mas ela assistiu. E que presentão, e né? Que moças, e que ela diz que lindas. Mas que lindas! Que as lindas! Netas, de uma forma de homenagem, né? Muito Mas lindo. isso representa, assim. Então, às vezes eu fico pensando, meu Deus, que gratidão, né? E eu tenho um caderninho. Que eu gosto de escrever uma das coisas que eu gosto de fazer é registrar algumas coisas do meu dia, né? Tá. Às vezes eu fico distante do meu caderninho, eu quero entender ainda o porquê, sabe? Que às vezes eu abandono ele por um tempo, mas depois eu volto. E eu escrevo todos os dias. E aí eu agradeço, digo, meu Deus, aqui faço meu agradecimento. E eu digo, Senhor, que quão bom tá sendo tudo isso. Né? Eu sou apoiadora delas, eu vou para as feiras. Tô amando isso. Você é a garota propaganda, né, Tô amando Beth? isso. E convenço os homens a comprarem um creme de mão. Imagina, para presentear suas esposas. Essa história do caderninho aí, eu me lembro muito da avó. É? Porque se tu for lá na casa da minha avó, se tu procurar, nem precisa procurar. Vai ter um papelzinho lá que ela anotou alguma coisinha. Amor. Ela sempre falou que um dia, se juntassem todos os papéis que ela anota, ia dar um livro. Olha só. Eu lembro muito bem disso e a mãe não é diferente. Ela também fica fazendo igual a avó. E vocês não criaram esse hábito? Ainda não. A escrita é importante, Eu não sei se tu né? criou esse hábito depois de mais velho. Eu sempre gostei de escrever, desde novinha eu gostava de escrever. Mas assim, eu não sei se eu não escrevo um livro, né? Olha, Quem sabe eu não escrevo um história tem pra contar, né? E ela sabe lindíssimas. contar, né? É verdade. Tá Tem muita história pra contar. aí um projeto, Beth. Então, Queremos então livro. e hoje a minha mãe, ela tem tem Alzheimer, né? E ela tá já com 90 anos e já tá num estado bem ancião, né? Tá deixando ela bem debilitada. Mas ela lê o tempo todo. Querida, o tempo todo olha ela só. está com o livro. Então a minha irmã, ela escreveu, a minha irmã que fica mais o tempo com ela, que cuida dela, Maria, que gratidão, nossa, minha irmã maravilhosa. Ela escreveu em todas as fotos, ela gosta de ver foto, ela escreveu em todas as fotos frases, o que significava, o que tinha, que dia foi, o que foi aquele acontecimento, né? Então ela escreve em várias coisas, todas as fotos que tem aqui, a neta Bárbara, né? Dá um exemplo, a neta Bárbara, ela estava fazendo tal coisa. A Bárbara foi lá com o Yuri, daí a Babi fez uma foto, deu para ela, ela escreveu. Aqui a Bárbara visitando a avó, né? Trazendo o Yuri para conhecer a avó. E aí ela leu o tempo todo. Ela lê, e esse negócio de ler não saiu. Mesmo, eu acho isso incrível, sabe? Embora ela não E ela tenha lê muita o noção. tempo todo, ela fica horas e horas, ela tem a caixinha dela, ela tem a caixa dela, com as Querida. coisas daquela irmã. Todo dia aquilo tá suadinho. Mas ela, todo dia, ela olha aquele livro dela lá e aquelas Olha fotos e só. aquelas coisas, e eu passo tempo. E chegou uma época que tu titubeou pra fazer psicologia, não? Estudei, fiz 5 semestres. Fez 5 semestres. Tu conversava tanto com as tuas clientes, né? Porque cabeleireira é meio psicóloga também, não? É uma das coisas que eu deixei pra trás, assim, que eu devia ter levado pra frente, né? Mas quem sabe, né? Ainda tô com... Ainda dá tempo, né? Meu Deus, é muito jovem. Mas eu dei um embasamento, assim, né? Hoje a gente tem um entendimento melhor com as pessoas depois do que eu estudei, experiência, né? E tudo que viveu, né? Quantos clientes passaram nas tuas mãos, né, Beth? Quantas histórias, né? E agora, então, como eu peço para todo convidado, eu quero saber o que as convidadas trouxeram, então. Um objeto que lhe represente, o que significa. Vamos lá, Beth, vamos começar por ti. O que tu trouxe? Eu trouxe meu caderninho, né? Ah, sério? E a gente vai poder ler o caderno? Eu trouxe meu caderno. Segredinhos? Eu trouxe meu caderno, que aqui eu conto acho que meus sentimentos eu coloco aqui, né? Que é o meus sentimentos de gratidão, as minhas histórias. E eu sou muito de anotar o que eu faço, o que eu deixo fazer, né? Às vezes, se eu não faço meu caderninho, eu sou um barco sem leme. Eu tenho que fazer um roteiro. Né? Eu tenho que fazer um roteiro. Eu trouxe ele porque ele representa uma história, assim, né? Uma história que está sendo contada. Então, eu posso estar sendo escrita. Uma história sendo escrita.
Então eu trouxe meu caderno e eu trouxe um secador de cabelo que é pra lembrar daquele. Eu não consegui o amarelinho lá de trás. O teu mas concurso. Ele é pequenininho, parecido com aquele lá do meu concurso. Foi onde tudo começou, né? Onde o tudo secador. começou. Eu digo que o universo, ele conspira, né? E eu queria ser cabeleireira e eu ganhei um secador de cabelo. Patinho, mas era o melhor que tinha na época. Claro. Era top na época. E ali eu comecei. E ali começou toda a tua história. Foram muitas histórias, né? Agora, Babi, me conta o que tu trouxe aí pra nós. Eu trouxe uma oração. Oh, que lindo! Por quê? Eu desde sempre fui muito família, né? Não foi a primeira oração que eu aprendi, mas é uma que eu acho muito forte, assim, que é do Santo Anjo. E me conecta tanto com meus filhos, né? Que meus anjinhos, meus tudo hoje na minha vida. Hoje tu tem 2 filhos, né? Um menino e uma menina. Isso. Quanto com a minha mãe, com a minha avó, porque eu lembro que eu sempre fiz essa oração, eles sempre fizeram essa oração comigo e hoje eu trago pra minha casa. Sim. E foi através dessa oração também que eu tive a ideia do lavrar, porque eu pedi muito antes de dormir, eu tava bem agoniada, né? Não podendo trabalhar, porque eu tava tinha recém ganhado o Yuri. E eu fiz essa oração e fui dormir, e foi onde eu tive tantos sonhos. Então eu acredito que me foi representa inspiração muito, divina. E aquela angústia, com certeza o meu anjinho tá ali. Com certeza, ele falou contigo em sonhos, né? Com certeza. E tem aquele misto, né? Porque ela é jovem, né? Aí vem os filhos, aquela incerteza do mercado de trabalho, né? Uma mente inquieta, querendo empreender e com criança pequena, pensa. Bem complicado fazer atendimento, sair de casa. Bem desafiador, porque pra quem né? não sabe, eu não moro lá, mas pertinho da mãe, né? Eu teria que pegar BR. E o meu pequeno sempre foi muito agarrado comigo. Exigia muito. Porque tem crianças e crianças, né? Ele não... Se eu trabalhasse 1 hora, era 1 hora chorando. Se eu trabalhasse 2, eram 2 horas chorando. E assim eu fui diminuindo a minha agenda até chegar no ponto que eu não tava mais atendendo. Olha só. E aí ficou Daí eu fiquei bem agoniada. Né? E esses os grandes desafios, né? Mulher para empreender, olha... Tem que ser ninja, eu digo. Né? Sim, tem questão de casa, marido, né? Que os maridos exigem atenção também. Mulher para sair para o mercado de trabalho já é desafiador. E empreender, então, dose dupla, né? Não é fácil. Pra gente sair de casa, pra eu sair de casa, tem que ter alguém cuidando das crianças, né? E tem que ser alguém de confiança, porque são o meu bem mais precioso na vida. Imagina. Então, a gente tem que saber que estão bem, né? Claro. Então é isso. Essa oração me representa a minha família e representa quem eu sou, né? De essência. Muito lindo mesmo. Amei conhecer a história, né? Da Lavrar Beauty. E da Beth, então, né? Que começou tudo com a Beth, né, Beth? Com todo o teu salão, com as meninas lá dentro, trabalhando, tendo conhecimento, né, do teu mercado de trabalho, que exige bastante, tem que estar sempre inovando, né? Sempre o mercado exige muito da gente, né? E os filhos também exigiam, né? Então eu tive que pensar nas duas coisas, assim, né? Quando elas chegavam pra mim e diziam assim, mãe, queria um bolinho de chocolate, eu dava uma corridinha, ela fazia. E não é fácil, elas estudavam e voltavam e corriam, né? E sabe que não é fácil. Mas a gente conseguiu, foi desafiador, mas valeu a pena, né? E tá aí, ó. E agora passa um filme e pensa, parece mentira que passei por tudo aquilo, não é? E hoje tá aqui, ó, pra contar história, pra inspirar mais pessoas, mais mulheres, né, a empreender. E elas são uma referência, com certeza. E vocês vão ver muito por aí essa marca, né? Essa marca maravilhosa, espalhada pelo país e pelo mundo, se Deus quiser. Amém. Como eu tava falando, eu sempre pensei muito nelas, né? De dar um exemplo, assim, né? De ser uma mãe exemplar, assim. Ou que elas não tivessem vergonha da mãe, né? Sabe? Que elas olhassem pra mãe e dissessem, não, eu quero ter orgulho dessa minha mãe. Então, eu sempre pensei muito nelas, assim, né? E hoje, há uma semana atrás, a gente foi pra Fena Rosa, né, filha? Eu fui a Flávia foi pro Rio Grande do Sul, pra Fena Rosa. Ela deu uma palestra
E eu assisti ela e chorava. Ai, meu Deus. Eu assisti. Não tem como não, e aí, né? a minha irmã mora numa cidade próxima, Sim. 70 quilômetros, né? Dali, a minha irmã, ela foi lá para assistir a palestra. E nós duas se engatamos no braço, assim, ó. E nós chorávamos. Isso aí não tem preço, né, Beth? Isso daí não tem dinheiro que pague na vida. Não tem. É essa essência, né? Essa base, essa estrutura, referência. Tu e o teu esposo, a sensação né? que deu certo, né? E os filhos estarem junto conosco, né? No mesmo empreendimento, no mesmo segmento. Isso daí é gratificante. É sinal de que o que eles fizeram deu certo. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, que foi uma honra, e presenteá-los, né, com presentes da Floricultura Vó Fátima, que lá tem tudo maravilhoso, coisas lindíssimas. Que lindo. Eu que agradeço, né? Linda flor. Conheço a Vó Fátima. Eu já sei até onde ela vai levar essa flor. Mais uma florzinha pra minha coleção. Ela ama flores, que eu sei. Vai colocar lá na fazenda. Agora tudo vai pra fazenda. Tudo vai pra casinha da fazenda. Eu ainda vou fazer um cafezinho. Babi, e aqui Delícias da Ruth. Eu quero que tu compartilhe com as manas, né? As parceiras empreendedoras, Delícias da Ruth. Tudo que ela faz é maravilhoso. Com certeza, né? A gente já conhece. Gratidão. Já conhece, né? Obrigada, meninas. Muito uma honra ouvir a história. Também, Esse esse é maravilhoso. E o meu tava acabando, viu, gente? Que bom. Eu já tava pensando que eu tinha que pedir, que sem eu não fico mais. E tu sabe que o meu cabelo cresceu um monte, eu acho que foi dele. Mais uma descoberta, né? Que a gente fez. Eu faço bastante loiro, né? Tu sabe que existe o loiro de antes e o loiro de agora? Ah, sério? Tem isso ainda? Que o loiro que usa, que elas são fiéis ao Lavra Beauty, é um loiro que tu faz, ele não emborracha, o cabelo é mais forte. Não, são 10 benefícios, não né? sei o que acontece, mas até que ele mantém. Mais bonita. São 10 benefícios aí, né? Porque a gente já achou outros. Já achou mais. Tu achou de crescimento, a mãe achou um que ele ajuda a fixar o babyliss, né? Olha só. Então, e aí vai descobrindo, a gente vai à medida que vai testando, né? Porque ele é um produto novo. Há quanto tempo tem lançado? Vai fazer 2 anos. 2 anos. Isso. E vamos descobrir muitas funções ainda. Obrigada, meninas. Uma honra. Agradece, então, a Yasmin, né? E a Flávia pelo excelente trabalho que vocês estão exercendo. E muito sucesso na empresa de vocês. Obrigada por serem referência, né, no mercado do empreendedorismo feminino, que vocês são uma referência, isso é fato. E estão aqui porque são mesmo referência. E aqui só vem quem tem histórias de sucesso. É uma honra, então continue acompanhando. Acesse o link, se inscreva no canal, curta para receber mais histórias inspiradoras.